sou rica! Eu sou rica! Pra você sair gritando por aí que você é rica, e eu também quero ser, é muito importante você saber como fazer para você saber o valor que você deve cobrar de honorários para propositura de ação, ou até mesmo acompanhamento dessa ação. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Olá, eu sou Brenda Viana, advogada há mais de 11 anos, doutora honoris causa em Direito de Família, professora, palestrante e idealizadora da rede Advogada de Família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Advogada de Família. Aqui eu trago teoria, prática e estudo de casos em Direito de Família e sucessões. No vídeo de hoje eu vou falar com você como eu e alguns advogados já renomados, reconhecidos, firmados já na carreira de advocacia de família, fazem para chegar ao valor dos honorários advocatícios. Mas antes disso, eu preciso esclarecer algumas coisas. A primeira delas é que eu tenho uma rede que trata a respeito de direito de família e sucessões de maneira divertida e dinâmica. E eu te convido a fazer parte. Eu estou presente no YouTube, no Instagram, no Facebook, no podcast, e tem materiais exclusivos lá no meu canal no Telegram. E por fim, eu preciso esclarecer para você que nada do que eu trago aqui é verdade absoluta. Eu trago apenas para você aquilo que eu aprendi em 11 anos de advocacia, compartilhando com você então a minha experiência. Agora que você já entendeu isso, vamos então pro vídeo de hoje. Eu pedi a ajuda de vocês lá nos meus stories, coloquei um box de perguntas querendo saber de você qual é a maior dificuldade que você enfrenta nas ações de alimentos. E uma das maiores dificuldades é saber qual valor cobrar a título de honorários advocatícios. E tendo em vista que não existe uma resposta certa, fechada, absoluta para isso, eu então resolvi pedir auxílio para vários advogados que são referência em direito de família, inclusive para mim, para que eles me ajudassem compartilhando a experiência deles, como eles fazem. Então, primeiramente a gente vai ouvir como é que eles fazem isso e depois, ao final, eu vou falar para você como é que eu faço, como é que eu aplico isso na minha realidade. Eu vou começar então com uma mensagem que a doutora Eliane Bastos, advogada há mais de 24 anos aqui no Distrito Federal, membro do IBDFAM, que é grande referência em direito de família para mim, deixou. Ela diz o seguinte: tenho estimulado muito a mediação antes de ajuizar uma demanda de alimentos e por esta assessoria cobro por hora na mediação. Para o ajuizamento, cobro um valor inicial, um valor mensal para o acompanhamento, outro valor para interposição de recursos e honorários finais, geralmente no mesmo valor do inicial. Sempre coloco a previsão do valor do recurso no intuito até de conscientizar que o litígio requer mais trabalho. Avalio caso a caso, nunca cobro o valor inferior à indicação da tabela da OAB, que é de 30 URH, sendo que um URH corresponde a R$ 228,93. Agora vamos saber como é que a doutora Miriam Mendes, que é vice-presidente do IBDFAN-DF, faz para chegar ao valor dos honorários. Eu procuro seguir o valor de tabela, o mínimo legal cobrado, estabelecido, pela OAB. E quando, dependendo do cliente, se você vê uma certa dificuldade, a gente tenta dar um desconto, Não muito, porque até para o advogado não tomar prejuízo e também você não agir de forma exorbitante com o seu cliente. Mas sempre o princípio é pela tabela da OAB. Eu também contei com o apoio da doutora Marcela Furst, que é presidente da Comissão de Direito de Família aqui da OAB de Taguatinga. Quando eu vou precificar a questão dos honorários, eu sempre pego como base a tabela da OAB-DF, Atuação no DF, tabela da OAB-DF. Atuação em São Paulo, tabela OAB São Paulo. E por aí vai, Pegando como base, e aí dentro dessa base, a gente pode analisar cada caso do cliente, dentro ali se vai demandar um trabalho muito grande, se pode haver acordo, um acordo que vai ser entabulado junto e aí faz uma homologação judicial, a condição do cliente também, nunca diminuindo o preço, mas flexibilizando a forma de pagamento, o parcelamento maior, porque a tabela da OAB é um valor mínimo e dali para cima de acordo com a dinâmica do processo e do caso concreto em si.
A doutora Melisa, que é vice-presidente da Comissão de Tecnologia e Direito de Família do IBDFAN-DF, também contribuiu. Oi. Então, Brendinha, é o seguinte, eu já tenho uma tabela minha base, e aí eu vou aumentando esse valor a depender do valor da causa dos alimentos, né? Depois ali que eu multiplico por 12, que eu encontro o valor da causa, eu tenho uma tabela em que cada valor vai aumentando a depender do valor da causa. É assim que eu faço. A doutora Patrícia Garrote, que também é advogada especializada em Direito de Família, diretora da ABA Brasília, também contribuiu falando como que ela faz para precificar as ações de alimentos. Como que eu precifico minhas ações de alimentos? Eu tenho os meus valores, mas depende muito do cliente que entra no meu escritório, claro, e também do tamanho do problema que ele está me trazendo. Numa ação de alimentos, de oferta de alimentos, ou em que eu vou ter que ajuizar uma ação de alimentos para pedir alimentos para um genitor, por exemplo, eu levo em consideração quanto que o genitor ganha. Se ele é um funcionário público, vamos supor, ele ganha R$2.000, ele tem que pagar 30% para aquele filho, que dá R$600 por mês. Eu multiplico esse valor em 12 vezes, que dá 7.200, não é isso? Eu pego esse valor e peço um valor inicial para essa minha cliente. Eu falo, olha, e claro que num valor tão baixo é muito difícil a gente precificar e cobrar da nossa cliente, que já vai receber tão pouco, um valor muito alto. Então, como eu precifico? Eu pego o valor geral, né? Pego 30% desse valor, ou 20%, dependendo, e faço como se fosse honorários. E tem uma taxa de manutenção, de acompanhamento e também de garantia de que todos os incidentes processuais serão respondidos, que eu tenho esse contrato de taxa de manutenção, de prestação de serviços. A doutora Rosana Mello, que é vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da ABA Brasília, também contribuiu. Para fixar os honorários em ações da natureza alimentar, eu costumo olhar, em primeiro lugar, qual vai ser a minha energia, quanto que vai demandar de mim neste processo, quanto tempo, enfim, como que vai ser mais ou menos o meu trabalho. Eu faço uma estimativa, eu pego alguns dados, né, vou colhendo alguns dados da pessoa sobre valores, sobre a possibilidade do executado ou da outra parte que vai ter que prestar os alimentos, né? Vejo mais ou menos como que pode ser, e aí eu vejo também a possibilidade dessa pessoa me prestar os honorários. E passo o valor para ela e ainda dou a possibilidade dela dividir, dela parcelar os honorários para mim. E o Dr. Rafael Gonçalves, que também é grande referência aqui dentro do Instagram, contribuiu falando como ele faz para precificar as ações de alimentos. Vamos lá, doutora Brenda, tema muito importante, a precificação de honorários aqui no meu escritório. Eu me baseio sempre em 3 métodos. O método do custo, ou seja, eu pego todas as despesas que eu tenho no escritório, qual a quantidade de peças do processo, a complexidade daquele caso, quantas horas ele vai me tomar, e faço ali uma planilha e tenho o valor da minha hora intelectual, e com base nisso e na tabela da OAB com piso, eu qualifico e quantifico o valor dos meus honorários. O segundo método da concorrência, que é a busca do mercado, na qual eu pego como referência quais os profissionais aptos a atuar naquela demanda, qual é o nível de complexidade e também as minhas qualificações para atuação. E o terceiro método é o método, baseado ali no cliente, qual o preço, qual o tipo de serviço, qual é o tipo de cliente, sempre lembrando que eu faço com o piso da tabela, nunca abaixo da tabela. Eu nunca diminuo os valores dos meus honorários também. Eu flexibilizo para o cliente para ele pagar em várias vezes, dependendo da complexidade do caso também. Então você percebeu que não é uma verdade absoluta e você deve estar desesperado aí do outro lado pensando, mas isso não é pra mim, porque todos eles já são referência, por isso que eles cobram o valor de tabela da OAB. Eu vou liberar um vídeo ainda essa semana, então fica atento, desvendando então a tabela da OAB para você quebrar essa crença de que a tabela da OAB cobra valores exorbitantes e que você não conseguiria então cobrar esses valores inicialmente.
Então você fica ligado no perfil que eu vou liberar ainda essa semana. Então como é que eu faço para cobrar nas ações de alimentos? Eu levo em consideração o valor mínimo sugerido pela OAB e eu cobro um valor inicial. Também cobro honorários no decurso do processo, como chama o professor Conrado Paulino, como chama a Patrícia Garrote, taxa de manutenção do processo. Eu também gosto de colocar um limite na minha atuação, então geralmente é até a sentença, justamente porque eu tenho essa mesma visão que a doutora Eliane tem, de que o cliente precisa entender de que brigar não é o melhor caminho. Desgasta não só emocionalmente, mas também financeiramente. Isso ajuda a desestimular o litígio entre as partes. Neutraliza? Não, mas isso é um papo para outro vídeo. Sobre os honorários no decurso do processo ou taxa administrativa do processo, eu vou deixar para você um conteúdo exclusivo lá no canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, você quer ter acesso, faça a busca lá dentro do aplicativo mesmo por Advogada de Família ou acesse t.me/advogada de família e lá você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, inclusive o áudio onde eu trato a respeito de honorários no decurso do processo ou taxa administrativa do processo. Então é isso, eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.